Peço agora que Deus seja comigo, em nome do Senhor Jesus, como já foi dito na oração. Eu peço à irmã da igreja que se ligue, não no pregador, mas vamos se ligar na palavra que Deus tem me dado e me deu para eu estar pregando a palavra dele aqui. Amém? De antemão, vou pedir à irmã da igreja que abra em Isaías, capítulo 10. Livro de Isaías, capítulo 10, versículo 4. Isaías, falei Isaías, não foi? Perdão, peço perdão. Deus me corrigiu aqui e me lembrou que não é Isaías, é Jeremias. Jeremias, capítulo 10, o versículo é a mesma coisa. Jeremias, capítulo 10, versículo 4. Vou ler aqui para te ganhar tempo. E Jeremias, capítulo 10, versículo 4. Diz assim: com prata e ouro e o enfeitam, com pregos e com martelo firmam para que não se mova. Versículo 5. São como espantalho no pepinal e não pode falar, necessita de quem os leve, portanto não pode andar. Não tenha receio deles, pois não pode fazer o mal e nem tampouco o bem. Amém? E agora vamos ler outro versículo, está no livro de Apocalipse. Grave bem o que foi dito aqui em Jeremias, né? Está falando da obra da carne, eu sei, né? Idolatria. Agora vamos ler Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Os quatro seres viventes, vou ler para quem ganhar tempo. Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Os quatro seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor deles e por dentro estava cheio de olhos, e não tem descanso, nem de noite, nem de dia, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. 9. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ação de graça ao Deus que estava sentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. 10. E os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos, e lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és o Senhor nosso Deus, o Deus nosso, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por sua vontade existiu e foram criadas. E sobre esses dois textos bíblicos, meus irmãos, eu queria pregar sobre um tema: adoração versus idolatria. Sobre esse texto bíblico, irmão Eliezer, que lemos em Jeremias, vemos que o povo, antigamente, só cria naquilo que ele podia tocar, só cria naquilo que ele via, só cria em imagem e escultura, a qual Deus mesmo disse assim: não farás escultura, nem que semelhante, nem o que há na terra, nem o que há na água, em lugar nenhum, nem mesmo semelhante ao que há no céu. O homem, por desobediência a Deus, cria imagem de várias coisas. Jeremias mesmo, quando estava preso, o Ezequiel, ele via imagem até de peixe, de vários répteis, de coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Quando o Senhor chamou Jeremias para profetizar e libertar a nação, Jeremias entrava em cada nação e descobria que o povo gostava mais de adorar Baal
e a pedra. Não é diferente do nosso tempo de hoje. Podemos ver também que hoje o pessoal ainda cessou um pouquinho, né, de adorar pau e pedra. Mas agora estão transferindo agora essa adoração, essa idolatria, até mesmo para homem, que não se deve adorar. Mas é uma tal chamada de adoração que os homens não estão percebendo. Quem nunca viu aí por esses meios, hoje está uma tal de tudo agora é gospel. Tudo agora é gospel. Os pessoal se voltaram para essa idolatria gospel que não consegue tirar o lobo espiritual que faz cegar esse povo. Agora só serve se aquele pregador tal estiver lá. Agora só serve se aquele cantor estiver lá, porque o fogo vai descer. Que fogo é esse? O fogo da idolatria. Agora só vemos cantores dizendo que só vai cantar por tal cachê. Só vai cantar por tal cachê. E não vai. E quando o Senhor falou comigo, também em Êxodo 32, capítulo 1, quando Moisés sobe para adorar, o povo não consegue esperar para receber a notícia de Deus, consegue fazer um bezerro de ouro e se prostrar. Arão diz assim ao povo: tira tudo os seus pertences aí, tira as correntes, tira os anéis, tira tudo, e vamos fazer agora um bezerro de ouro, para quando Moisés descer, já temos o nosso Deus, que era o Deus de Arão. Que Arão fez o bezerro de ouro para se prostrar e adorar ao bezerro de ouro. Bezerro de ouro, qual não pode salvar, não pode falar, não pode fazer nada. Por pura desobediência o povo assim fez. E quando eu estava meditando nessa palavra, em Êxodo capítulo 32, versículo 1, e o Senhor falando comigo: filho, agora, aleluia, não existe mais Arão, mas Arão está transferindo para esses promotores, ou seja, promotores que lançam vamos dizer, os cantores gospel à mídia. Eu vou explicar de novo. Arão está sendo hoje os promotores, e os bezerros de ouro está sendo esses tais cantores gospel que a gente vê hoje. E quando vão para show, eles ainda conseguem receber aplausos e gritos de adoração que é para nosso Deus. Ele recebe, não tem coragem nem de dizer assim: para, todo mundo aí, não quero palma, não quero gritaria, se comportem. O único que deve ser aplaudido, ser glorificado e gritar aqui e dando glória a aleluia é para Deus. E eles recebem. É por isso que o Senhor me deu esses dois, parece igual, adoração e idolatria. Duas coisas completamente diferentes. E eles sobem no palco, recebem gritos, recebem palmas e não têm capacidade nem de ler um versículo bíblico para estar alimentando aquele povo. Por quê? Os bolsos deles estão cheios. Estão cheios de quê? Do que Arão mandou tirar do povo. Ouro, ou seja, o dinheiro. Arão não conseguiu conter. Arão poderia muito bem esperar Moisés descer. Moisés, o que foi que o Senhor Deus falou? O Senhor Deus falou com Moisés: Moisés, desce logo que esse povo está se corrompendo. E quando abrir Jeremias, o Senhor diz: abra bem a tua boca e fala. A gente não pode ter medo de falar não. No nosso meio, infelizmente, está assim. Quem lembra quando Satanás levou Jesus ao pico do monte? Satanás mostrou logo o mundo a Jesus. Fez: se me adorares, tudo que está nesse mundo ali eu te dou. Tudo que está nesse mundo, ou seja, tudo que está aí é do maligno. O Senhor quer nos abençoar com riquezas. Eu creio, com boa casa, um bom salário, eu creio. Mas dessa forma que está indo, não vem de Deus, vem da idolatria. Aí Jesus olha para ele e disse: o Satanás olha para Jesus e disse: tudo isso lhe dou, se prostrado me adorar. O tremendo poder da adoração, meu irmão, o tremendo poder da adoração que é. Satanás ficou com inveja. Por isso que ele foi
lançado de lá do céu para baixo, porque ele sabia que tinha 24 anciões adorando a Deus, se prostrando, tirando a coroa, lançando ao pé do cordeiro. Satanás, ao ver aquilo, ele ficou com a ira e revolta, e Deus, sabendo já do plano que Satanás fez, caiu por terra, lançou Satanás na terra. E outra passagem que o Senhor me deu também foi, já que estamos falando de idolatria, foi quando o Senhor começou a fazer o homem do pó da terra. O Senhor, eu creio agora, que o Senhor pega os pés e começa a formar o pés e diz: esses pés é para ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E quando o Senhor fez o joelho, o Senhor está dizendo: aqui é para prostrado só me adorar. E quando ele começou a fazer as mãos, aqui é para ir curar os enfermos. E quando o Senhor falou, fez a boca, disse: aqui é para abrir a boca dando glória a Deus e aleluia, o único que é digno de receber. Era o próprio Deus, era o próprio Criador do homem. E Satanás ficava de lado, Eliezer. Aí é que está, Satanás ficava observando Deus fazer. Nós, os seres humanos, Satanás não se conteve com aquilo e tenta fazer a mesma coisa que Deus, que ele copia. Satanás, quando vê Deus fazendo, ele diz: agora eu vou fazer também um boneco igual a esse, que é a imagem, escultura, que não tem vida, que não tem fôlego de vida, nem pode fazer o bem, nem tampouco o mal, porque espírito nenhum há ali dentro. Ele conseguiu fazer a imagem, mas a vida só quem dá é Jesus Cristo, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é para a gente ter cuidado e não ouvir tudo que é gospel. Agora virou, todo mundo quer ser gospel. Não é pela palavra, que a palavra se diz evangelho em inglês, é gospel. Mas essa banalidade que está, estão banalizando o evangelho. Vai deixar de ser cantor do secular, porque o secular já não está dando mais, agora vai por tentar no gospel. E aí se transforma nisso aí tudo. Muitos estão se corrompendo. Agora eu pergunto, eles fazem show dia e noite, viajando para lá e para cá. Eu pergunto, eles congregam aonde? Eles congregam aonde? Então seu dízimo de oferta aonde? Não dão tempo para pregar, quer ver? Se alguém do famoso aí se converter hoje, vamos dizer assim, um belo chiclete com banana, no instante ele se consagrado a pastor, porque tem fama, tem dinheiro. Agora, não é que Deus também não possa dar esse título pra gente, mas ele tem que ser assim, ó. Mas eles são rápidos, porque tem fama, tem dinheiro, é conhecido, e muitas vezes não é nem a unção, é pela grana mesmo que eles estão ali, é pela grana. Quem se lembra de Paulo e Silas, quando Paulo e Silas começou a adorar? O poder da adoração, quebra grilhões, quebra cadeias. Paulo e Silas ali, ninguém sabe o louvor que ele estava dizendo, de repente só diziam isso, igual os anciãos 24, santo é o Senhor, santo, santo, santo. Deus tocou o coração de Deus, essa adoração, Deus moveu e disse: não, meus filhos não vão ficar presos, vão libertar. Porque o poder da adoração é isso. E eles, tais cantores gospel, agora faz qualquer música, faz qualquer letra. Meu irmão, ontem eu ouvi, Deus me perdoe, mas eu ouvi uma coisa que me entristeceu. E disse: eu não ouvi, isso aí não vai entrar nunca na minha casa, apesar de eles dizerem que são evangélicos. Eu vi um louvor que dizia assim: pisa na barata, pisa na... Onde é que isso vai entrar na minha casa para trazer libertação, cura? Eu digo, isso não é de Deus. Ainda estava passando na televisão. E agora ouvimos uma tal de balada. Sangue de Jesus tem poder, meus irmãos. Ainda tem, infelizmente, ainda tem no nosso meio que tem gente que acha isso bonito. Quem dá vai pagar 20, 30, 40, 50. Por que não pega, meu irmão, esses 20, 30?
dá para um pobre. Compra uma cesta básica, dá para um pobre. Eles já estão com o bolso cheio, eles nem dão talvez eu esteja errado, mas eles talvez não tenham nem dízimo de oferta na igreja. Será que dão mesmo do que ele recebe 10% de oferta? E aí o Senhor falando comigo também, eu estava engraçado que ele estava louvando ali, e saiu no louvor, alma, corpo e espírito, e os 3 tipos de reverência que o Senhor quer com a gente, os 3 tipos de reverência é isso: alma, corpo e espírito. Ou seja, adorar a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa sabedoria. Com todo o nosso entendimento, com toda a nossa sabedoria. Às vezes a gente fica preocupado. Quando eu disse, não, Senhor, eu não posso só adorar o Senhor com a guitarra na mão. Eu toco guitarra, gosto de guitarra, gosto de ministério do louvor, eu amo, mas não posso só ficar preso a isso, porque senão a pessoa fica só se move, só adora, só quando toca, não. Adorar a Deus quando você se prostra diante de Deus e diz que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, a sua alma está rendida ao Senhor, e Ele ouve nossa oração. Quantas vezes já chegamos aqui, às vezes não tem nem playback, as adoradoras, vamos dizer assim, né? Como a gente gosta de chamar para identificar, as levitas, né? Levita nada mais é aquela pessoa que serve, né? E sem playback, se entrega, talvez a gente nem veja elas de joelho, porque muitas vezes não dá para nem para se prostrar de joelho para adorar a Deus, mas o espírito e a alma está rendida, ela em pé, e a alma está rendida glorificando e adorando a Deus. E muitas vezes sem playback, chegam aqui e cantam, a gente sente a presença de Deus, e parece que eles agora estão lançando que só serve só o instrumento. Não é pecado tocar com instrumento, não estou dizendo isso, mas agora essa doença que está. Outra doença também que está, eu vou falar em nome de Jesus, o livro, vamos dizer assim, o livro da lamentação chamado Facebook. Livro da lamentação chamada Facebook. Se eu tenho alguma coisa com Eliezer, eu tenho que guardar. Quando chegar em casa, abro o Facebook e boto lá, indireta, porque isso não é de Deus. Brincando com as coisas celestiais de Deus, eu vou falar, porque Deus colocou no meu coração, eu vou falar e eu vou entregar. Brincando com línguas espirituais, minhas irmãs, escrevendo no Facebook coisa que não é nem dele, banalizando o evangelho, e eu não aceito. Eu vou perder uma amizade, mas eu vou falar. Brincando. Era a tal da praga do YouTube. O Senhor me deu uma revelação tão tremenda. Cheguei aqui, Deus me deu uma oportunidade de dizer: é isso aqui que Deus está falando. Foi com calma, quem entendeu, entendeu. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, ainda está lá. Porque Deus disse que aquilo ali era maldição. E eu vou descrever rapidamente. E estava uma praga do Facebook. Era um cavaleiro sem camisa, com os 2 olhos de coruja na barriga. E é uma imagem tão terrível que quando acordei de madrugada, eu disse: Senhor, que visão terrível é essa? Eu tenho medo, não vou perguntar não. E o dia todo o Senhor me incomodando: pergunta, tem mais? E eu: pergunta-me, tem mais? E eu: não. Pergunta, pela visão que eu tinha visto. E quando à noite, no outro dia que eu não aguentei mais, botei o joelho no chão e disse: Senhor, o que é que o Senhor quer significar com isso? O Senhor disse: sabe o que significa? O cavalo simboliza a velocidade, ou seja, a força com que essa praga vai entre as nações. E o porquê que estava sem feições? Eu disse: Senhor, porque os olhos devem estar no rosto, está na barriga, porque muitas vezes a gente está se alimentando com aquilo que a gente está vendo. A Bíblia fala que a gente se alimenta com o que ele está vendo.
Então eu perguntei, Senhor, por que com os 2 olhos na barriga? O Senhor disse, onde tu comes alimento, para onde vai? Então eu entendi que as pessoas que ficam, até no Facebook também, eu posso transferir para o Facebook, se alimentando de coisa que não convém, dando indireta que não convém, fazendo chacota até do outro irmão que nem sabe o que está acontecendo, bota ali como indireta, vem um outro irmão que nem sabe o que está acontecendo, vem e dá legal, ok, beleza, não sei o que. Vai orar, gente. Para de falar do irmão por trás. Chama ele na. Olha, meu irmão, não gostei desse sapato, não. Meu irmão, poxa, tem jeitinho, tem, sabe dizer nada, porque não sabe chegar com jeitinho. Pô, meu irmão, comprei o meu sapato é diferente do seu, mas, pô, por que você não comprou assim? Com jeitinho você vai dizer na época que você não está gostando, não gostou do que ele falou, mas chegar no Facebook e falar isso. Aí foi bem quando eu olhei o cavaleiro sem camisa, disse, Senhor, por que ele está sem camisa? Sabe o que você disse? Sem vestes espirituais. Nu na frente, estou falando espiritual, nu na frente da Bíblia, se alimentando daquelas porcarias que via no YouTube. E aí os 2 olhos de coruja, esse animal só enxerga na escuridão, ou seja, só estava enxergando trevas. E está terrível agora no nosso meio. Aí todo mundo pensa, Zé, que quando toca esses cantores gospel toca, eu não estou dizendo de todos não. Há de convir que tem uns que eu gosto de ouvir, a gente sente a presença de Deus, a gente olha lá na letra, ó, não tem heresia não, vamos adorar. Porque tem como você baixar a letra, investigar a letra e dizer, isso aqui não condiz com a Bíblia, isso aqui condiz, isso aqui é de Deus, ó, isso aqui está meio assim, então não prefiro. Aí muita gente pensa que Deus recebe, e eu vou provar na Bíblia que Deus não recebe. Não recebe, eu vou provar na Bíblia que Deus não recebe. Amós 5:23. Abre aí sua Bíblia. É pra gente abrir a boca e falar. É pra gente abrir a boca. Hoje eu só abri a Bíblia e o Senhor falando comigo, fala, casa de Israel, meu filho, abre bem a tua boca, fala, quem gostar, quem não gostar, do mesmo jeito que entrou, não pode sair. Agora, se quiser sair do mesmo jeito que entrou, isso é um problema seu, só sei que eu já entreguei a mensagem. Então tem que ser assim, ou a gente é irmão ou é irmão, não pode ser primo. Porque se eu estou chamando, a palavra do Senhor diz assim, por acaso eu me tornei o vosso inimigo porque eu lhe disse a verdade? Não. Eu me tornei o teu amigo porque eu lhe disse a verdade. Nada podemos contra a verdade, e sim a favor da verdade. A gente tem que ir a favor da verdade. Amós 5:23 diz assim, ó, afasta de mim o estripido dos seus cânticos. Vou ler de novo com calma. Afasta de mim o estripido de seus cânticos, porque não os ouvirei, e as suas melodias das tuas liras. Não se agrada qualquer melodia, qualquer cantor dizendo aí que é gospel, não. Deus não se agrada não, e é preciso a gente ouvir e parar com isso, porque há heresias, sim, há heresias, se a gente parar e buscar, tem. E a preocupação é o que a gente está trazendo desses tais para dentro de casa. De repente uma pessoa que não está nem com a vida totalmente no altar, de repente é uma pessoa que não está nem mais congregando, não sabe nem o que é igreja, mas está tocando, e agora mudaram, né? De adoração, exemplo. Agora não é mais adoração não, agora é show. Vamos pro show. Aí fica lá o destaque das caras, né? Não tem um versículo bíblico, nunca vi, até hoje eu tento ver. Se tem, me mostra aí, a gente vai agora ver que tem pra gente ver se tem. Nunca vi um versículo bíblico no painel anunciando um show gospel, como eles falam. Nunca vi um versículo bíblico, até hoje eu tento ver onde é que tem. Não tem nenhum. Só tem a cara de todo mundo que vai cantar, não sei o que, a balada gospel e o show.
Digo, meu Deus, as igrejas estão dando muito e o inimigo está fazendo isso. Devagarzinho ele está tentando tirar a adoração e colocar aquela música agitada e alegre. Eu posso falar porque eu vi e ouvi. Fui tocar em uma congregação e culto de jovem, mas quando eu olhei aquilo que eu observo, onde eu chegar, eu observo logo o tiro, de repente, quando eu olho para o alto, tinha jogo de luz na igreja. E quando o irmão apagou a luz, eu ministrar louvor, meu coração trancou e disse: o ombreiro da casa. Eu tive a ousadia de dizer o ombreiro da casa: não, deixe só a luz mesmo, assim, não acenda a luz, coisa não. Ele olhou assim para mim e disse: não acenda a luz, coisa não, deixa assim. Aí o pastor lá, quando viu que ele não acendeu, eu falei: quando ele foi de novo, disse: não, deixa só a luz mesmo. Eu estou acostumado com adoração. Eu não gosto. Eu vim de show lá de fora, meu irmão. Eu vim de carnaval lá de fora. E em casa de Deus tem que ter adoração. E adoração limpa. Adoração que Deus receba. Aleluia, Jesus. Jogo de luz, meu irmão, na igreja. Tirando as coisas do mundo sem cessar. Traz assim que vai trazer. Só vai ter carne. Só vai ter carne. Só vai ter carne. E eu estou, não tiro a palavra não, porque é essa palavra mesmo, com medo de tocar em algumas casas, porque infelizmente uns não vigiam, trazendo até festa que na Bíblia mesmo a gente não tem direito nem de fazer. É só analisar a Bíblia. A Bíblia diz o que é e o que não é, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. O sacerdote, Naamã, quando ele usava o blusão resplandecente, ele na verdade ele não queria dizer que ele era santo, ele queria esconder a lepra, que é para pecado. Sabe o que eu quero dizer? Muitas vezes não precisa botar esse tampão, não. Existe falha também no homem. Existe. Para a gente não errar diante de Deus, nós temos que analisar o que a Bíblia fala, se nós temos o direito de pegar e usar. Nem tudo que está na Bíblia é para a gente. Nem tudo que está na Bíblia é para a gente fazer. Não, meu irmão, é para a gente fazer. Então vai lá, dente por dente, olho por olho. Quem pecar, você pega e joga pedra. Isso aí não. Eu estou fazendo a Bíblia? Então vamos analisar o que a gente está ouvindo, o que a gente está fazendo, onde a gente está chegando. Meu irmão, se Deus abriu a boca para eu falar, eu vou falar, já falei. E se Deus tomar alguém para falar também, tem que falar. Verdade, glória a Deus. Tem que falar. E meu irmão, é tremendo, porque quando a gente, como eu disse, eu estou com medo de ministrar algumas coisas assim, porque é tanta coisa que a gente vai descobrir, tanta coisa. Outro dia, já vou entregar meu irmão, rápido. Outros dias que eu vim, botava até para minha filha assistir, a galinha pitadinha, e o Senhor já tinha me chamado a atenção, disse: cuidado com as coisas que você coloca no olho de sua filha, vai ter dificuldade de tirar. Eu entendi. E eu estava colocando algo na vista de minha filha, que eu ia ter dificuldade de tirar mais tarde. E quando eu vi a Luciana, e Deus já tinha me tocado, e eu fazendo ainda, sim, não, é de Deus, não, é tá. Quando eu vi na internet, galinha pitadinha consagrada tal, eu disse: o quê? Fui lá. Ele disse: na dúvida, tira, não vai mais ver não. Porque mais tarde, Eliezer, a gente não sabe. E tem ali em oculto que diz que eles invocam algo espiritual, que a criança fica doente e hipnotiza a criança. É um tal de um demônio que o nome dele não precisa nem ser falado. Né? Ele está por terra, está caído por terra, destroçado em nome do Senhor Jesus. Então aquilo ali chama a atenção da criança, a criança fica hipnotizada, mas era automática. Ela ouvia a musiquinha, ela ele dizia: isso ali tem que ir. Como
não diz nada de Deus, não fala nada de Deus, não tem nada versículo bíblico, isso aí tem alguma coisa, eu ficava assim, o Senhor me chamou a atenção. E então, eu agradeço a minha rica oportunidade, meus irmãos. E o Salmo 95, 6 diz assim: ó, vinde, adoremos e prostramos de joelho diante do Senhor que nos criou. É só a Deus que devemos adorar. Não esquecemos que esses tais que estão aí é homem, pode ser até homem de Deus, mas é homem como eu e você. Não pode nunca receber essas tais de palma e glórias como eles estão recebendo. Então assim eu agradeço a minha rica oportunidade no nome do Senhor Jesus. Glorifica teu nome, Deus.